Hoje, como o Ébedo falou, né? Eu falei para ele, hoje você não vai ministrar, quem vai ministrar sou eu. Ele tá bom, então. Então, que não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus. Que essa palavra venha nos edificar nessa noite, amém? Hoje nós vamos falar o nosso tema, sendo moldados nas mãos de Deus. Jeremias 18, de 1 a 6. Esse tema, ele me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando, sendo moldados na mão de Deus, será que a gente está deixando ser moldado mesmo na mão do Senhor? Está deixando o Senhor cuidar da vida da gente, do jeito que Ele quer? Será isso? Vou deixar essa pergunta para vocês, não precisa responder não. Porque muitas vezes nós pensamos, eu não quero fazer isso, aquilo. E muitas vezes nós queremos desistir. De repente, não quero mais fazer isso, quero desistir. E o Senhor veio falar para a gente nessa noite que nós não podemos desistir, nenhum momento da nossa vida. Sabe por quê? Antes de eu entrar na minha ministração, eu vou contar aqui um testemunho rapidinho que aconteceu comigo, uma experiência. E essa experiência foi o seguinte, eu disse para Deus, Senhor, eu não quero mais, eu quero desistir, isso não é para mim. E eu fui confrontando, falando para Deus que eu não queria, que eu não aguentava mais, que eu queria desistir. Irmãos, eu vou dizer para vocês, e de repente Deus veio assim e me respondeu, não, você não vai desistir, em nenhum momento. Sabe por quê? Porque Ele falou que eu não deveria desistir. Porque Ele não desistiu da gente em nenhum momento, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. E como que eu queria fraquejar, desistir do que Deus estava me entregando nas minhas mãos para mim fazer? E de repente eu disse, Senhor, eu não quero mais, eu vou desistir. Entrou o espírito de rebeldia na minha vida. O inimigo quis que eu fizesse isso e eu fiquei pensando, não, eu não posso desistir. Porque o meu pai, Yeshua, não desistiu. E como eu vou desistir? E eu fiquei pensando, entendeu? Eu ficava muito triste. Eu disse, Senhor, eu não quero mais, eu não quero. Eu ficava com aquilo no meu coração. E, gente, eu quero dizer para vocês, quando nós colocamos tudo o que queremos na mão do Senhor, Ele vai na frente de tudo. Mas eu quero dizer para vocês que tudo na vida da gente chega no tempo e na hora, mas é no tempo dele, não no nosso tempo. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e Deus diz, epa, peraí, não é no seu tempo, é no meu tempo. E muitas vezes nós falamos, poxa, eu já orei tanto, pedi tanto do Senhor e a minha bênção não chega, não acontece nada na minha vida, eu não aguento mais. Não, e Deus fala novamente, não, vai acontecer, mas é no meu tempo. E assim Deus faz na vida da gente acontecer. E esse testemunho que eu estou contando para vocês, eu não desisti, porque Deus me deu essa resposta. E eu quero dizer para vocês que fazem 4 meses, eu não desisti e eu venci. E eu venci isso que o inimigo queria que eu desistisse. Eu venci totalmente. Porque Deus disse, é no teu tempo, não é no meu, você não pode desistir. Eu não desisti de você porque você quer desistir. Então tá bom, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha vida. Me usa, Pai, totalmente. Faz mais, me refaz, Senhor, me constrói novamente. Deixa eu levar o teu ID, a tua palavra, o que tu deixou aqui nessa terra para a gente fazer. E muitas vezes nós não estamos fazendo o que Deus pede. A gente quer fazer o que a gente quer, não o que Ele quer. O que Ele falou, vai, Elineusa, faz isso, leva a palavra, cuida da rede das crianças. E muitas vezes nós não queremos isso, porque nós queremos fazer com a nossa força, mas não é. Tem que ser tudo no tempo do Senhor.
E para concluir esse testemunho que eu estou dando, eu quero dizer que as coisas mudaram. E Deus me mostrou que ainda vai mudar muito mais. E as coisas vão acontecer mais e mais na minha vida e na minha casa. Eu quero dizer isso. E como vai acontecer na minha casa, Deus também vai abençoar a casa de cada um de vocês. Cada uma família da Base 14. Creia que tudo que você está esperando, almejando, Deus vai dar no tempo dele. Se não for esse ano, será em 2026, em nome de Jesus. Mas Deus pede, não desista. Siga em frente. E assim nós devemos fazer. Seguir em frente. Não podemos desistir. Amém? Então, nós vamos agora na nossa ministração, né? Que é sendo moldados na mão de Deus. Será, como eu fiz a pergunta, será que nós estamos deixando ser moldado mesmo por Jesus na mão de Deus? Ser cuidado por Ele? Ou não? Será? Então, todos enfrentamos momentos em que nós sentimos como vasos quebrados imperfeitos. Deus quer falar para a gente que nós às vezes sentimos que nós somos um vaso, aquele vaso quebrado, rachado, que não tem jeito. Mas nós temos jeito. Sabe por quê? Toda vez que o vaso quebra, tem rachadura, o homem vai lá, refaz. Cada vez mais ele refaz de novo, até ficar o quê? Na perfeição. E assim é a nossa vida. Toda vez que não dá certo, Deus vai lá, nos refaz novamente, nos enche. Deus disse, vem, me busca, deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Toda vez Deus faz acontecer isso na nossa vida. E assim nós devemos deixar Deus agir, fazer. Devemos deixar Deus nos moldar, ser esse vaso usado por Ele, totalmente na nossa vida. E muitas vezes nós não deixamos isso acontecer. Nós não queremos isso. Mas Deus quer. E o oleiro estava totalmente dedicado naquilo que está fazendo. Porém, o barro já era estragado. Vocês sabiam que o barro era estragado? Assim como o barro era estragado, a nossa vida também era estragada. Amém? Porém, o oleiro não descarta, ele pega o mesmo vaso que se estragou, amolece e transforma novamente em barro para recomeçar. Olha que Deus faz. O oleiro, que é Jesus, ele pega o vaso, ele transforma novamente e refaz. Até que aconteça o quê? Que o vaso fique na perfeição. Quantas vezes for preciso, Deus vai fazer isso, quebrar o vaso e fazer quantas vezes Ele quiser, até que fique na perfeição. Assim, irmãos, é a nossa vida. Quantas vezes Deus vai nos quebrar mesmo, pedacinho por pedacinho, até que a gente fique na perfeição. E Ele vai dizer que nós possamos nos refazer cada vez mais, nos refazer de novo, buscar a presença dEle em todos os momentos. Você pode estar que nem um vaso, cheio de rachaduras. Deus não desiste de você. Deus vai me fazer um vaso conforme a sua própria vontade. É isso que eu acabei de falar. Deus vai fazer da gente conforme a vontade dele, não da nossa, mas sim do nosso Pai. Quantas vezes for preciso, Deus vai fazer a gente ir para o chão, para o pó, pagar o preço, até que ele chegue no momento, está aqui, esse vaso está novo, te refaz, meu irmão. Todos os homens estão sobre o absoluto poder e autoridade de Deus. A soberania de Deus deveria ser um descanso para os nossos corações. Não podemos dar significado. Amém?
A vida sem Deus não tem propósito, fica como barro no chão, sem vida e sem beleza. Olha como é interessante, que a vida de Deus não tem propósito. Se nós não colocarmos Deus como propósito na nossa vida, não adianta. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não pôr o nosso Pai em primeiro lugar, você não vai conseguir nada. É como se nós casássemos e o cordão de 3 dobras é o quê? Eu, meu marido e o Espírito Santo, que caminha o quê? Junto. Assim também é na nossa vida com o nosso Pai. Se a gente não colocar Ele em primeiro lugar em tudo, não vai adiantar nada. Você vai estar o quê? Remando para trás. Nada vai acontecer na sua vida. Para isso que possa acontecer, você tem que deixar o quê? Deus agir, Deus entrar na sua vida, Deus fazer o que Ele quer. Entrega a tua vida a Ele. Diz, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Faz a tua vontade na minha vida. Me usa, Pai. Amém? Peça para Deus te usar. Senhor, me usa. Não deixa eu desistir, eu não posso fraquejar em nenhum momento. Porque lembre daquela cruz, que quando Deus estava ali naquela cruz, Ele morreu por nós, por mim, por você, por toda a humanidade. E nós aqui não fazemos nada por Ele. O pouquinho que fazemos, já achamos que é muito. E nós devemos fazer muito mais. Amém? Agora, Jeremias 1:6. Põe o capítulo 1. Jeremias 1. Não, é 1:6. 18, 1:6. Do Senhor que veio a Jeremias dizendo: da parte do Senhor, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Ouviu? Ele disse, vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem. E isso Deus estava falando para quem? Para Jeremias. Que ele fosse, que ali Deus ia falar com ele. Agora nós vamos falar o vaso na mão do oleiro. É o primeiro ponto que eu vou falar nessa noite. O vaso na mão do oleiro, assim como o oleiro molda o barro com suas mãos, Deus nos molda com seu amor e sabedoria. Ele nos conhece profundamente, sabe das nossas fraquezas. Amém? Olha o que Deus faz. Ele molda cada um de nós com as suas mãos, porque Deus já nos conhece, Ele sabe das nossas fraquezas, sabe do que nós pensamos, do que nós sentimos. Então Ele diz, filho, peraí, vai ser do meu jeito, eu vou te moldar devagarzinho, do meu jeito. Deixa eu te fazer isso na tua vida. Mas, para que isso possa acontecer, você tem que deixar Deus fazer, moldar a tua vida como Ele quer, a minha, a sua, da nossa família, do jeito dEle, não do nosso jeito, amém? Jeremias 2. A mim a palavra do Senhor dizendo, e a casa do oleiro, é o 2. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Olha o que Deus falou para Jeremias, que ele fosse à casa do oleiro e ali ele ouvirá a mensagem do Senhor. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
Olha que Deus está falando, que o primeiro vaso que foi moldado, o que aconteceu com ele? Estragou. E o que Deus fez novamente? Refez outro vaso novamente. Porque, como eu falei, o vaso, ele vai moldar quantas vezes Deus permitir. É assim na nossa vida. Deus vai moldar cada um de nós como Ele quer, não como a gente quer. Deus vai fazer você. Poliana, eu quero que você faça isso. E você tem que fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor, obedecer e deixar Deus te moldar do jeito dEle, da maneira dEle, não do nosso jeito. Amém? Pelo contrário, Ele trabalha em nós, dia após dia, ajudando-nos a crescer e a nos tornar aquilo que Ele planejou. Olha só como é interessante. Quer dizer que Deus trabalha dia após dia na nossa vida, até que Ele nos torne aquilo que Ele planejou na nossa vida. Não o que a gente quer, mas sim o que o nosso Pai quer, que nós sejamos moldados, transformados. Assim, meus irmãos, eu creio que vai ser na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, de cada família da Base 14, amém? Agora eu vou falar o vaso quebrado. Em muitos momentos, nós sentimos como um vaso quebrado, cheio de imperfeições e falhas. O pecado é a escolha errada, nos afastam de Deus. E isso pode nos fazer sentir inutilizados, sem valor. Mas assim como o oleiro não joga fora o vaso quebrado, Deus não desiste de nós, mesmo quando erramos, amém? Olha só, mesmo quando nós erramos, Deus não desiste de nós, como eu falei no começo, que Deus não desiste da gente em nenhum momento, mesmo sendo imperfeito, cheio de erros, de falha, mas Deus está ali para segurar a sua mão, a minha mão, porque Ele não vai desistir da gente nunca. Mais fácil a gente desistir dele, mas Deus não vai desistir da gente nunca, amém? Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, ó Senhor, dirigiu-se minha palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado. Amém? Olha que Deus está falando, que nós somos o que na mão dele? Somos o que? Um vaso. Com um vaso nas mãos de Deus. Por isso que Deus, Ele trabalha na nossa vida em vários aspectos, em todos os momentos da nossa vida. Trabalha em cada área na nossa vida, na área espiritual, entendeu? Na área na nossa família, entendeu? Em todos os momentos. Para quê? Que nós possamos o quê? Ser aquele vaso na mão dEle, aquele vaso que Ele possa trabalhar na nossa vida, que nós não possamos desistir, até que Ele chegue à perfeição. Olha o que Ele fez. O barro estragou, o vaso quebrou. E o que Deus fez? Não desistiu. Deu a palavra para Jeremias. Refaça, faça de novo, novamente. E o que Ele fez?
refez. Assim vai ser na sua vida. Ele vai refazer quantas vezes for preciso. Deus vai refazer na sua vida. O que você está passando, eu não sei, mas Deus sabe a sua dificuldade. O que você está passando na sua casa. E às vezes você está querendo desistir. Mas lembre que o nosso Pai não desistiu. E como você vai desistir dele se ele não desistiu de você? Lembre que a sua bênção vai chegar no tempo do Senhor. As coisas acontecem na nossa vida, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Não queira desistir por qualquer momento. Lute, vá na frente, deixa Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus faz acontecer. Ele abre as portas. Quando você menos espera. O meu marido, ele é muito sanguíneo. Ele acha que a coisa tem que acontecer. Aí eu fico só olhando para ele de manhã. Eu digo, calma, que Deus vai mandar no tempo dele e na hora certa. Eu vou dizer para vocês, eu não sou de falar muito não, vocês já me conhecem. Mas quando eu falo, eu digo para ele assim, Ébedo, Deus vai mandar no tempo dele. Já calma, fica aí sentadinho, toma um café, espera no tempo do Senhor. Gente, eu quero dizer para vocês que Deus faz e acontece na hora, Deus manda. Eu digo para ele, tá vendo? Não adianta, espera no tempo de Deus, que as coisas vão acontecer, não é no teu tempo. Deus vai mandar e Deus vai mandando e vai mandando. Porque nós temos que saber esperar no tempo do Senhor, temos que deixar ser moldado por Ele. Deixa Deus usar a nossa vida do jeito dele, não como a gente quer. Deixa Deus te usar, meu irmão. Senhor, eu estou aqui, me usa, Pai. Deixa eu fazer o teu ide, a tua vontade. Amém? Agora nós vamos falar sobre a restauração do vaso. O processo de restauração é longo, mas Deus tem paciência. Ele não nos rejeita, não nos refaz com amor, mas dando nós novamente como oleiro, que pega o barro e o transforma em um vaso novo. Olha só, gente, que tremenda essa palavra. Deus, Ele faz o que na nossa vida? Ele nos restaura. Em longo tempo, nós temos que ter o quê? Paciência. É no tempo dele que ele vai restaurar a minha vida, a sua casa, seus filhos. Algo que você está pedindo de Deus. Deus vai fazer, diga. Deus vai fazer no tempo dele. Restaurar a minha casa, meus filhos, a minha família. Basta eu ter paciência e colocar nas mãos do oleiro que ele faça. Usa, Senhor. Amém. Por isso que Deus fala que tudo, por isso que eu sempre falo, que tudo acontece no tempo dele. Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Vamos ter paciência, vamos colocar, vamos orar, pedir diante de Deus. Não vamos desistir, como eu sempre falo, já oramos tanto, já pedi, já fiz campanha e nada acontece. Eu vou desistir, não quero mais ir sexta-feira para oração, não aconteceu nada, não recebi aquela bênção que eu estava esperando. Creia que Deus vai fazer acontecer no tempo dele, na hora certa na sua vida. Como ele vai restaurar a sua vida, a sua casa, seu filho que você está orando, pagando o preço. Deus vai fazer tudo acontecer no tempo dele, irmãos. Amém? Como podemos ser moldados nas mãos do oleiro? Amém? Deus, para sermos moldados nas mãos do oleiro, precisamos permitir que Deus tenha o controle todo de nossas vidas. Olha só,
Para que nós possamos ser moldados na mão de Deus, nós precisamos deixar o quê? Que Deus tenha o quê, irmãos? O controle dele nas nossas vidas o tempo todo, amém? Deixa Deus controlar a sua vida o tempo todo. Para poder você ser moldado, deixa você ser moldado, deixa Deus te usar, deixa Deus te refazer, quantas vezes precisar. Como Deus vai fazer na minha vida, vai fazer na sua casa. Que tiver errado, Deus vai tirar. Porque eu creio que na nossa casa o inimigo não tem legalidade, mesmo que ele tenha tentado entrar, fazer você desistir, que você não consegue, que você não é capaz. Mas lembre que tem um Deus que está no controle de tudo na sua vida. Está ali usando ali, está ali moldando, está ali restaurando. Deus está dizendo, eu vou te refazer da minha maneira, não da tua. Deixa Deus agir. Mude seus pensamentos. Não desista. Amém? A chave para ser moldado é a rendição. Precisamos orar e pedir a Deus que nos transforme, que nos remova aquilo que é desnecessário em nossa vida. Vasos de honra, prontos para a sua glória. Olha aqui o que Deus fala. A chave para ser moldado é a rendição. Precisamos orar e pedir a Deus que nos o quê? Transforme. Olha só, tá vendo? Como eu estou falando, que nós temos que orar e pedir que venha de quem a transformação na nossa vida? Do nosso Pai, do nosso Senhor, para que nós possamos ser o quê? Ter a nossa vida o quê? Honrada, pronta para a sua glória, amém? Para isso, nós deixamos que ser transformado, restaurado, moldado, quebrado. Temos que deixar de ser tudo isso nas mãos de quê? Do vaso, do oleiro. Temos que deixar essas coisas acontecer que eu acabei de citar para vocês. Amém? Eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado. E se essa nação que eu adverti converta-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre desgraça que eu tinha planejado. Amém? Deus está dizendo que Ele vai deixar acontecer. Se em algum momento Ele decretar que uma nação, um reino, seja arrancado, despedaçado e arruinado, essa nação. Amém? Mas eu quero deixar para vocês o nosso texto-chave, que é o 6. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com você como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro. Assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Esse é o texto-chave da minha ministração de novo. Que nós possamos ser como o oleiro na mão de Deus, podemos deixar de ser o quê? Transformado, moldados, quebrado, restaurado. Eu creio que nessa noite Deus vai fazer em cada vida que está aqui, amém? Deus é o oleiro que nunca desiste de nós. Mesmo quando falhamos, Ele está disposto a nos refazer, moldando nas puras seu propósito. Submeta-se ao seu processo. Exige fé, entrega, mas o resultado é uma vida renovada e plena. Confie no oleiro, pois ele tem um plano perfeito para você. Permita-se ser moldado
e que cumpra a vontade de Deus na sua vida. Amém? Olha só o que Deus está falando. Tudo aquilo que eu falei, que nós temos que deixar ser transformado, moldado, que Deus possa refazer a vida de cada um. Agora eu quero que vocês fiquem de pé nessa noite. Fechem os olhos de vocês. Nós vamos orar. Cada um feche seus olhos, vamos colocar. Coloque, ore agora. Ore para Deus, diga: Senhor, peça para Ele lhe moldar. Qual é a área que você está falhando? Peça para Deus, fale com Ele. Diga para Ele lhe restaurar, para Ele lhe refazer. Para Ele lhe fazer um vaso novo. Diga: Senhor, me usa. Me faz um vaso novo, Pai. Aonde que eu estou errando, Senhor? Me dá paciência, Senhor. Restaura a minha casa, a minha família, meus filhos, Senhor. Me refaz. Me faz um vaso novo, Senhor. Quantas vezes for preciso, Pai amado. Me refaz, Senhor. Faz como esse vaso do oleiro, Senhor, até ser moldado do Teu jeito, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti, ó Pai. Nos entregar diante de Ti, Senhor. Confiar em Ti, que Tu é o Deus da nossa vida, que Tu é Yeshua, o Deus que cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, meu Deus. Que Tu é um Deus de provisão, meu Pai. Nos refaz a cada momento, porque mesmo quando falhamos diante de Ti, meu Deus, nos refaz, meu Pai. Tu está ali para segurar nossas mãos, Senhor. Refaz cada vida que está aqui, meu Deus. Toma ela nas Tuas mãos, Senhor, para que elas possam deixar ser moldada por Ti, meu Deus. Restaurada, meu Pai. Quebra tudo, Senhor. Quebra nessa noite, Senhor, cada vida aqui, Senhor. Tudo que não agrada o Teu coração, meu Pai. Quebra, vai tirando, Senhor, dessas vidas, meu Deus. Vai refazendo, meu Pai. Guarda nossa casa, nossos filhos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser essa mulher submissa, a cuidar da casa, do nosso esposo, dos nossos filhos, Senhor. A dar atenção para eles que eles precisam, Senhor. Será que estamos fazendo isso, meu Deus? Cuidando dos nossos filhos, Senhor. Como Tu queres, Pai amado. Falando da Tua palavra. Ensinando para eles o caminho, meu Deus, que eles devem seguir. Restaura a nossa vida, nos refaz, meu Pai, a cada momento. Assim eu te peço, meu Deus, refaz cada vida nessa noite, Pai. Transforma, Senhor, nos usa. Nos faz um vaso novo, meu Deus, nessa noite, Senhor. De transformação, Senhor. Arranca toda a fraqueza da nossa vida, Senhor. Se alguém que está aqui, meu Deus, tentou desistir de Ti, Pai amado, que possa pedir perdão diante de Ti, meu Deus. Colocar diante de Ti, Senhor, essa dor, Pai amado. Tudo que tem passando. Eu não sei o que o irmão está passando, mas Tu sabe, meu Pai. E eu creio que Tu vai refazer essas vidas nessa noite. Refaz, meu Pai, cada vida, cada lar, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir, meu Deus, pela vida do nosso pastor Roberto, Senhor. Refaz a vida dele, a saúde dele, meu Pai. Senhor, eu quero declarar cura sobre a vida dele, meu Deus. Sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre seus filhos, meu Deus. E sobre a sua descendência, meu Pai. Sobre a vida da pastora Cleide, meu Deus, essa mulher, Senhor, que tem Te buscado, Senhor. Em tudo, meu Pai. Refaz a vida dela, meu Deus. Faz um vaso novo na vida da pastora, meu Deus. Que tudo possa acontecer, Senhor, no Teu tempo na vida dela, Senhor. E da casa dela, meu Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, meu Deus. Senhor, que não seja eu, mas o Espírito Santo, Senhor. Que essa palavra possa entrar em cada coração aqui nessa noite, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, amém.